Graça e paz, bom dia, como você está? Nós estamos aí diante desses dias num momento de oração, de jejum e consagração e também o compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar contigo o livro de Atos, no capítulo 8, que diz assim: E Saulo consentia a morte dele. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-nos no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por todas as partes, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos ficavam curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, de menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Arrediam a ele porque havia muito os iludia com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado com os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais desceram para lá, oravam por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descida sobre nenhum deles, mas no momento em que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga-te ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás infiel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai-vos, pois, por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim venha. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltavam para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
Eis que um etíope, eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que fizera adorar em Jerusalém. Estava em volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei eu compreender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça que lhe pudera descrever a geração, porque a terra, a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço que me explique a quem esse profeta se refere. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou que, começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles para fora, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo eles: creio em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Sabe, diante dessa leitura nós vemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, diante de tudo, é a atitude da igreja. Mesmo ela sendo perseguida, mesmo sendo massacrada humanamente falando, eles não deixavam de evangelizar, não deixavam de proclamar as boas novas. Algo que precisa se colocar em evidência em nossas vidas, em nossos corações, é que, indiferente daquilo que nós passamos ou enfrentamos, nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. E outro aspecto que me chamou muito a atenção diante desse texto é a intimidade de Felipe com o Espírito Santo de Deus. Algo que nós precisamos ter. Nós precisamos buscar esta intimidade para que possamos nós revelarmos a palavra de Deus aos perdidos. Então, diante desses dias, ore, se consagre, tire um tempo de jejum, estude a palavra de Deus. Você só vai poder compartilhar daquilo que exatamente você conhece. O profeta Oséias, ele declara que o povo perece por não conhecer as Escrituras. Então, diante dessa segunda-feira, tire um momento de devocional. Não apenas escute este capítulo, mas tire um tempo para você ler. Você sentar junto à mesa, pegar a palavra de Deus, sabe? E Espírito Santo, fala ao meu coração. Se você tem o Espírito Santo, se você é convertido,
Ele vai revelar ao seu coração a sua palavra. Então busque intimidade e deixe Ele falar com você e através de você, ok? Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.